Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Eu sou o professor Birajara Casado. Hoje nós vamos discutir sobre decisões do Supremo e do STJ sobre questões de concurso público e sobre o controle judiciário sobre questões de banca em concurso público. É isso mesmo, tema importantíssimo. A forma como o STJ e o Supremo analisam a cobrança das questões em concurso público pode ser questão no teu próximo concurso público. É isso mesmo, eu não buguei não. A forma como a jurisprudência encara o controle jurisdicional sobre as questões aplicadas em concursos por bancas de concurso pode ser questão no teu próximo concurso, seja de procurador, seja de qualquer outro concurso. Bom, eu sei que quem faz concurso, a sensação é de desproteção. A gente pensa que a banca pode tudo, né? Ou seja, a banca faz o que quer, bota a questão que quer, defere o recurso ou indefere o recurso que quer, e a gente fica com essa sensação de desproteção. Por isso que tanta gente pede uma lei geral sobre concurso, uma lei que regulamente o procedimento dos certames em todos os níveis federativos, municipal, estadual, federal. Seria muito bom, na minha visão. Mas vamos analisar a construção STJ e STF até hoje sobre o controle e a análise das questões em concurso público. Vamos lá. Primeira decisão que eu quero trazer é do STJ em 2020. No edital de concurso público, não é necessária a previsão exaustiva de subtemas pertencentes ao tema principal que poderão ser referidos nas questões do certame. Preste atenção que o STJ está dizendo o seguinte: se no programa do teu concurso existe um tema, ainda que ele traga subtemas, se a questão trouxer o conhecimento, a exigência de um conhecimento de um subtema que não está listado, mas que tem conexão com o tema, tá tudo ok, não tem problema nenhum, porque o concurso, ou melhor, o edital do concurso, não precisa prever de forma exaustiva os subtemas pertencentes ao tema principal. Se o tema principal estiver lá, tudo bem. Então, para o STJ, tanto faz ter lá controle de constitucionalidade e todos aqueles subtemas. ADPF, ADI, ADC, lei tal, ou simplesmente ter controle de constitucionalidade. Ainda que ele faça um questionamento acerca de um subtema que não está expresso dentro do tema, se houver conexão daquilo que está sendo cobrado com o tema, controle de constitucionalidade, está tudo bem. Essa é uma decisão do STJ 2020, calcada numa decisão do Fux de 2012, Supremo, que diz assim, ó, ele diz a mesma coisa em outras palavras. Havendo previsão de um determinado tema, cumpre ao candidato estudar e procurar conhecer de forma global todos os elementos que possam ser eventualmente exigidos nas provas. O que der certo envolverá o conhecimento de atos normativos, casos julgados paradigmáticos que sejam pertinentes, mas a isto não se resumirá. Portanto, não é necessária a previsão exaustiva no edital das normas e dos casos julgados que poderão ser referidas nas questões do certame. Basta com que a questão esteja conectada a um tema. Mesma situação, pensa o Supremo, e aí repetido que foi pelo STJ em 2020, nessa decisão aqui no mandado de segurança 24.453, Distrito Federal. Tem mais uma decisão que eu quero trazer do STJ sobre a cobrança de jurisprudência nas provas de concurso. Olha o que o STJ diz. Com efeito, o fato de o edital não fazer menção expressa que exigiria do candidato os conhecimentos acerca do entendimento dos tribunais superiores não é, por si só, óbice que impeça a banca examinadora de promover a cobrança de conhecimentos de forma multidisciplinar. Preste atenção aqui. Isso porque, em se tratando de prova discursiva, não raro se exige do candidato a capacidade de examinar a matéria sob o ponto de vista de um sistema de normas, diplomas e posicionamentos jurisprudenciais que se relacionam entre si. Desde que a jurisprudência esteja calcada num tema previsto no programa, também não tem problema. Decisão do STJ de 2018. Aqui até tudo bem. Nem se admite hoje que alguém passe no concurso sem conhecer jurisprudência do STJ e do Supremo. É por isso que você está aqui para aprender jurisprudência STJ e Supremo com grandes chances de cobrança nas provas da advocacia pública. Eu aproveito até o parêntese para pedir com que você me ajude a continuar democratizando esse ensino de qualidade e gratuito aqui no YouTube, dando o seu like, deixando o seu comentário, porque assim você faz com que esse vídeo alcance mais pessoas para que elas possam também ter acesso a esse conhecimento que pode estar na prova ou na próxima prova também. Muito bem, vamos lá. Veja uma outra jurisprudência do STJ, agora sobre a cobrança de legislação posterior ao edital. Decisão 2010. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a STJ que está dizendo isso, é cabível a exigência pela banca examinadora de concurso público de legislação superveniente à publicação do edital quando este não veda expressamente tal cobrança. Ou seja,
Se o edital ele não delimitou o marco de cobrança da legislação, ou seja, os editais às vezes trazem a seguinte situação: a legislação que será cobrada nas provas será aquela publicada ou em vigor até a publicação deste edital. Se o edital não traz esse marco temporal, qualquer legislação que exista até a prova pode ser cobrada na prova e não tem problema nenhum. Desse modo, previsto no edital o tema, de novo, perceba que a jurisprudência se apega ao tema, alusivo ao Poder Judiciário, é possível o questionamento sobre a Emenda Constitucional 45 de 2004, promulgada justamente com o objetivo de alterar a estrutura do Judiciário Pátrio. Então, quem delimita aí o marco temporal de cobrança de legislação é o edital. Bom, essas são as decisões do STJ. Você vai dizer, sim, professor, até agora eu estou com a mesma sensação. A banca pode tudo. Vamos para o Supremo, né? O Supremo tem duas decisões que eu gostaria de trazer para a discussão. O Supremo diz assim, o controle jurisdicional sobre os concursos públicos não pode se imiscuir na aferição dos critérios de correção da banca examinadora, nem na formulação de questões, nem na avaliação das respostas. Então não pode o judiciário entrar em critérios de correção, nem formulação de questões, nem avaliação de respostas, que é correção. Por isso, disse que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora. O pensamento aqui é o seguinte: o Poder Judiciário ele não pode adentrar no mérito administrativo, no que diz respeito a essa cobrança no concurso público, porque isso seria afrontar a discricionariedade administrativa. Esse é o fundamento principal. Outra decisão do Supremo diz assim: o Judiciário pode verificar se as questões formuladas guardam consonância com o programa do certame. A gente viu que a jurisprudência se apega ao tema. Mas e quando eu cobro uma questão que não tem tema no edital? Bom, aí, nesse caso, o Supremo diz o seguinte: o Judiciário pode sim verificar se as questões formuladas guardam consonância com o programa do certame, dado que é o edital, nele incluído o programa, a lei do concurso. Nesse caso, trata-se de controle de legalidade. Aí sim, eu tenho na prova uma questão que não tem correlação com nenhum tema do programa. Então isso não é controle de discricionariedade, isso é uma violação ao edital. Eu estou cobrando uma questão que não guarda consonância com o programa do edital. Então, nesse caso, o Poder Judiciário não está fazendo controle de discricionariedade, que ele não pode, ele está fazendo controle de legalidade. Não é controle de mérito administrativo, é controle de legalidade, sendo possível, portanto, a anulação judicial de questões de concurso nas quais tenham sido cobrados assuntos não previstos no respectivo edital. Tudo bem, e aí você já separa as duas situações. Controle de legalidade é possível, violação ao edital, que é a lei do concurso, e controle de discricionariedade, controle do mérito administrativo, que não pode, porque nesse caso, especificamente, o Poder Judiciário não pode adentrar nessa situação específica da atividade do poder que realiza o concurso. E quando eu digo poder que realiza concurso, é porque o Executivo realiza concurso, o Legislativo realiza concurso na função administrativa, o Poder Judiciário realiza concurso na função administrativa. Mas a discricionariedade da banca não vai poder, nessa função administrativa, ser analisada pelo Poder Judiciário. É isso que diz o Supremo Tribunal Federal nessa decisão. Bom, você pode dizer, continuo com a mesma sensação, professor. Continuo com a sensação de desproteção e com a sensação de que a banca pode tudo. E de fato essa é a sensação, eu já estive desse lado aí, sei exatamente como é isso. Mas eu preciso te apresentar um julgado que não vai mudar o teu sentimento em relação a essa desproteção, mas vai te dar conhecimento para enfrentar questões na prova e acertar isso quando cair. A última decisão do STJ sobre isso, ela foi tomada no entardecer de 2021, no anoitecer de 2021, melhor dizendo. No apagar das luzes de 2021, o STJ foi lá e tomou uma decisão bem interessante que eu nunca tinha visto antes na jurisprudência nem dele próprio, STJ, nem do Supremo Tribunal Federal. Veja bem, essa decisão está pautada numa situação bem peculiar do edital. O edital disse o seguinte, as provas a que alude o item 6.1, que são provas subjetivas, nesse edital, esse ponto é retirado do edital da vida real, poderão conter incursões incidentais sobre constitucional, administrativo, tributário, eleitoral, falimentar e legislação institucional. Atente para a expressão incursões incidentais. Incursões incidentais. É isso que disse aqui o edital.
Presta atenção nessa expressão porque ela vai fazer toda a diferença. Aí na prova veio uma questão subjetiva que exigiu conhecimento da atuação do Ministério Público em processo falimentar e em processo de recuperação judicial. Ora, se o edital disse que ia cobrar incursões incidentais, cobrar a atuação específica do Ministério Público em procedimento de recuperação judicial ou processo falimentar, isso é incursão incidental? Vamos ver o que disse o STJ. Nessa decisão, mandado de segurança, ou recurso e mandado de segurança 67.044, o STJ diz o seguinte: a banca é livre para definir o que cai, não há novidade. O Poder Judiciário não pode entrar nessa discricionariedade, ou seja, o que cai, não é novidade. O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo que define quantas questões caem em cada disciplina. O STJ disse isso nesse recurso em mandado de segurança. E aí só me lembrou a prova da PGE Ceará, onde o examinador colocou lá na prova objetiva 20 questões de penal e processo penal, o que não é comum nas provas da advocacia pública, mas não tem problema. Quem define quantas questões caem em cada disciplina é a banca, e ela pode fazer isso em caráter de surpresa na prova, desde que ela não tenha previsto antes no edital quantas questões por disciplina ia cair. Então, para o STJ é normal. E disse: o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a administração pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância. Até aqui, nada de novo. A parte nova na decisão do STJ é essa aqui, ó. Viola o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, portanto, controle de legalidade, questão de concurso com abordagem exclusiva e aprofundada de matéria cujo edital prevê sua cobrança apenas em modo de incursão incidental. Perceba que isso aqui é muito interessante, porque o STJ, para dizer isso, ele teve que ler o enunciado da questão, ele teve que entender que a resposta da questão exigia do candidato um conhecimento aprofundado, e ele considerou isso em dissonância com a expressão incursão incidental que foi prevista no edital. Perceba que o que há de novo aqui é que o edital ele diz como é que vai ser a cobrança vertical do tema. Isso é novo para mim. Eu nunca vi um edital, por exemplo, de procuradoria, dizer qual vai ser o nível de profundidade que ele vai cobrar em determinada disciplina. É como se o edital trouxesse assim, ó, direito constitucional, cobrança nível hard, difícil. Direito administrativo, difícil. Processo civil, difícil. Tributário, difícil. Ambiental, cobrança fácil. Financeiro, cobrança leve. Mais ou menos é o que esse edital disse quando disse que ia cobrar incursão incidental em constitucional, administrativo, tributário, eleitoral, falimentar e legislação institucional. Então, o STJ teve que ler o enunciado da questão, ele teve que entender como é que se responderia aquela questão para dizer, bom, esse conhecimento que foi exigido aqui não é uma incursão incidental, é um conhecimento verticalizado, aprofundado. E no momento em que se cobrou um conhecimento aprofundado, quando foi dito que se cobraria uma incursão incidental, houve violação ao instrumento, no caso do certame, houve violação ao edital, houve violação à lei do concurso, e isso é controle de legalidade, não é controle de discricionariedade. Viola o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, questão de concurso público com abordagem exclusiva e aprofundada. O exclusivo aqui é porque se cobrou a atuação do MP, e aprofundada de matéria cujo edital prevê sua cobrança apenas em modo de incursão incidental. Por que isso é novo para mim? Porque o STJ teve que analisar exatamente o que foi cobrado e a profundidade da resposta. Porque o que acontece normalmente é o seguinte, presta atenção nisso aqui, ó. Os editais eles trazem o conteúdo programático no nível horizontal, constitucional. Aí isso, tema, subtema, isso. Outro tema, aí subtema do outro tema, isso. É como se cobra. É numa horizontalidade. Os editais eles não dizem qual é a verticalidade da cobrança dos temas. Esse diz. E acabou questionando na vertical, com profundidade, quando disse que a vertical no edital seria superficial. Os editais apresentam os programas de forma horizontal. Esse disse qual seria a profundidade da cobrança. Aí, o Poder Judiciário, nesse caso, pode, no entender do STJ, coibir a cobrança vertical de um tema quando o edital disse que o cobraria apenas transversalmente. Preste atenção que isso aqui é um controle de legalidade acerca do nível de profundidade do que foi cobrado. Por isso que isso é novo. Disse o STJ. Portanto, no caso,
a banca examinadora deixou de observar estritamente o edital do certame, ao elaborar a questão com abordagem exclusiva e visivelmente aprofundada, e não meramente incidental, de um dos temas previstos, violando assim o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. O STJ, que é interessante, ele determinou o refazimento da prova, mas o pedido do autor no mandado de segurança era da pontuação integral. O STJ disse que era um paradoxo. Ora, se foi absurdo ou se foi ilegal o que cobrou a banca, é paradoxo, nesse caso, dar ao candidato a pontuação integral daquilo que foi cobrado de forma equivocada. O STJ disse seria trocar uma arbitrariedade administrativa por uma judicial, em clara violação aos princípios da razoabilidade e dos preceitos constitucionais que regulam os concursos públicos, sobretudo os da imparcialidade e isonomia. O STJ determinou o refazimento da prova para esse candidato. Bom, o que nós tiramos a título de lição dessa decisão do STJ? Primeiro, o Poder Judiciário não julga o que cai, como cai ou quanto cai. Quanto cai aqui seria a divisão do número de questões por disciplina, desde que o que caiu esteja previsto no edital, ainda que na forma de subtema, mesmo que não esteja previamente previsto, de tema principal. O que importa é o tema principal. Se a questão guarda vinculação com o tema principal, tudo bem. Se o edital prevê o tema controle de constitucionalidade, estabelece ou não estabelece subitens e uma questão trata de controle de constitucionalidade, então está tudo bem nos termos da jurisprudência. Ou seja, o STJ não julga a horizontalidade dos temas. Então, a partir de agora, você vai ter que fazer a distinção entre a horizontalidade da cobrança do edital para a verticalidade da cobrança do edital. Não é comum o edital cobrar conteúdos e dizer como é que vai ser a verticalidade dessa cobrança. Mas se ele disser, cuidado, isso é uma questão importante em concurso público. Mas, se houver essa verticalidade, o STJ julga a verticalidade da cobrança quando o edital disse qual era a extensão dessa verticalidade. Se o edital disse que ia cobrar um tema de forma incidental e ele cobra de forma aprofundada, você tem efetivamente uma violação ao edital. E aí, na situação específica, você tem o seguinte, o STJ utilizou dessas expressões, cobrança vertical versus cobrança transversal. O edital disse que ia cobrar transversalmente, incidentalmente, e fez uma cobrança vertical, portanto aprofundada, razão pela qual viola o instrumento convocatório, que é o edital, lei do concurso. Isso, no dizer do STJ, é controle de legalidade do concurso, não de discricionariedade da banca, não de mérito administrativo. Inclusive, na decisão, o STJ utilizou o contraste incursões incidentais versus conhecimento específico sobre procedimento legal. Decisão extremamente interessante do STJ no recurso de mandado de segurança 67.044 de Santa Catarina. Preste muita atenção, porque essa decisão foi no final de 2021, 16 de dezembro de 2021. Muita gente deixou essa decisão passar batido e ela pode estar nas suas próximas provas, porque é uma decisão em direito administrativo, concurso público. Então, o direito administrativo é núcleo duro dos concursos da advocacia pública, tem tudo para estar lá. Eu sei que o seu sentimento de desproteção nos concursos públicos, a partir da ideia de que a banca pode tudo, continua, mas pelo menos nós temos uma nova decisão do STJ com um tema extremamente interessante que pode ser cobrado na sua prova e eu espero efetivamente que você não erre se isso for objeto de questionamento em provas de concurso da advocacia pública ou em outros concursos por aí afora. Espero ter te ajudado com mais essa, forte abraço e até os nossos próximos encontros.